Glória a Deus, ainda em pé, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus. Atos capítulo 28. Que bom que você veio, irmão. Deus está aqui nesse lugar e a gente ama quarta-feira. Para mais alguém é o dia preferido da semana. Amém. Atos capítulo 28, versículo 1. A Bíblia diz assim: estão prontos? Uma vez em terra, descobrimos voltou. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram uma extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente. Mas tendo esperado por muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo ali havia uma propriedade pertencente ao público, um homem principal da ilha. E ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você, porque hoje a gente começa uma nova série de mensagens inabalável. Diga bem forte comigo, inabalável. Chacoalha 3 pessoas dessa igreja que não acordou ainda e fala assim: Deus te trouxe dessa igreja, irmão, para você ser inabalável. Inabalável. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Levante a sua mão, você que confia no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não serão abalados. Aleluia, glória a Deus. Dê um abraço apertado em 2 pessoas e pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, estou muito feliz de celebrar com vocês uma nova série de mensagens. Quem está feliz, diga amém. A gente teve um fim de semana, irmão, que eu não sei se você sabia disso, mas existe uma parada chamada ressaca gospel. A gente acorda embriagado da presença de Deus, mas foi sobrenatural. Foram 3 dias marcantes. Você que não veio, eu te espero no que vem. E esse mês está muito especial, a gente vai ter muitas coisas aqui na igreja. Inclusive, só para você não esquecer, domingo agora é Santa Ceia. Eu espero você e toda a sua família. Levante sua mão, vamos profetizar isso. Diga assim: eu e a minha casa inteira estaremos na igreja domingo, celebrando a ceia do Senhor. E eu quero pregar essa série de mensagens que Deus colocou no meu coração, sobre nós sermos inabaláveis. E durante essas mensagens nós vamos tratar alguns assuntos que podem nos tornar abaláveis. E o primeiro ponto da série, a mensagem de hoje é inabalável sob pressão. Diga assim: eu serei inabalável sobre a pressão. Unshaken, inabalável sobre a pressão. E o fato, irmão, é que o que vai te manter firme dentro de em meio a uma pressão é a revelação da visão que Deus te deu. Guarda essa chave no seu coração e fala isso para você não esquecer. O que mantém o meu coração firme em meio à pressão é a revelação da visão que Deus me deu. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Porque a pressão, irmão, é algo que a gente precisa aprender a lidar. E infelizmente muitas vezes nós seremos pressionados. Talvez você está aqui hoje e essa tem sido a sua realidade. Você está sob uma pressão, está tendo que lidar com seus sentimentos pessoais, está tendo que lidar com a sua vida emocional, espiritual, debaixo de uma pressão. Eu senti isso depois que a gente formou apóstolo. Nem sei se forma apóstolo. Depois que a gente virou apóstolo de uma igreja. E é muito louco isso, porque
não é um título, entre aspas, muito falado entre as igrejas, mas todas as vezes que alguém olha para mim e eu falo que eu sou o apóstolo, eu me sinto pressionado. Existe uma pressão que quer parar a gente, uma pressão que talvez você também esteja passando. E sabe qual é o problema, irmão? O problema é que muitas vezes a gente não sabe lidar com a pressão. E muita gente acaba sendo abaladas, muita gente acaba perdendo as promessas do Senhor, porque se abalam, desistem em meio às pressões. Mas não você, em nome de Jesus, amém? Eu profetizo sobre você que Deus vai colocar em você um espírito forte, vivificado, para você saber lidar com a pressão que vier sobre a sua vida, em nome de Jesus. Alguém recebe em nome de Jesus? E o fato é isso, irmão, porque a história, os feitores de história, geralmente, irmão, quando você for fazer algo grandioso do Senhor, não vai ser em um lugar confortável. Todas as vezes que você for viver uma coisa extraordinária em Deus, você pode saber que vai ser desconfortável. Saímos numa conferência cheios da presença do Senhor, cheios da graça de Deus, mas não deu nem 24 horas e a pressão já veio de todos os lados. Alguém sentiu algo diferente essa semana já começou, falou: pastor, eu participei de uma conferência e a luta já veio forte sobre a minha vida. Seja bem-vindo ao time da Igreja Vitória, amém? O fato é que podemos ser pressionados, mas não seremos abalados. Podemos ser perseguidos, mas não seremos abatidos. Quem está comigo nessa noite, em nome de Jesus? Eu preciso pregar. E eu preciso de pelo menos aqui 1.343 pessoas apaixonadas por Jesus nessa igreja. Em nome de Jesus, que está aí de verdade, fala assim: eu não serei abalado. E pressão, irmão, é algo que sempre fez parte do mistério de Jesus. Se olharmos para a vida de Jesus, a gente percebe um homem, um Deus que se fez homem, caminhando sobre a terra, que exerceu seu chamado sobre uma grande pressão. Pressão da religião, pressão das pessoas, pressão dos curiosos, pressão dos autoritários, pressão daqueles que eram interesseiros. De todos os lados ele foi pressionado, mas de uma coisa eu sei, que independente da pressão, as promessas de Deus todas se cumpriram em Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, independente das pressões que você tem passado, todas as promessas do Senhor irão se cumprir sobre você. Você não será abalado em nome de Jesus. E de fato o que nós devemos aprender é que a pressão, ela precisa ser para nós um combustível. Você precisa entender que nós precisamos catalisar a pressão e toda a força que vem sobre as nossas vidas para nos destruir e transformá-las em combustível. Sabe aquela história das pedras que tacam sobre nós construímos um castelo? Quem já viu essa frase de TikTok linda, maravilhosa? Mais ou menos isso que acontece, e tem que ser uma verdade sobre nós. Que cada pressão que você passe na sua vida seja na verdade um combustível para você não parar, não desistir, ir mais longe, continuar. Mesmo debaixo de uma pressão, você não vai desistir, em nome de Jesus. Você não vai desistir. Diga para quem está perto de você assim: a fé prospera no desconforto. Fala mais forte: a fé prospera no desconforto. Você precisa entender isso, porque toda crise que se apresenta para você, ela sempre será uma oportunidade. Toda crise que se levantar na sua vida para te pressionar, você precisa enxergar como uma grande oportunidade. Sabe, irmão, não fica triste quando o diabo te persegue. Você tem que ficar triste quando ele te patrocina. Porque quando o diabo está patrocinando as coisas que você está fazendo, aí você está correndo um sério risco de ir para o inferno queimar no lago de enxofre. No lago cheio de lama, de fogo, borbulhando, João. Mas quando o inimigo se levanta, quando o inferno se levanta contra a igreja, e eu estou um pouco preocupado porque a gente não tem mais apelido novo. Eu gosto dos apelidos antigos. GLS, Igreja da Boate. Porque todas essas falácias que a gente ouviu, todas elas geraram no nosso coração um sentimento: estamos no caminho certo. Nós não precisamos que as pessoas nos aplaudam. Nós não precisamos que ninguém nos aprove. Quem vive de aprovação vai ser parado pela rejeição. Quem vive de aprovação vai parar por causa da rejeição.
Pessoas que esperam o aplauso das pessoas, que esperam elogio das pessoas, pessoas que só fazem algo quando se sentem notadas, mas quando ninguém nota, quer parar, quer desistir. Quando ninguém fala nada, faz, mas quando ninguém parabeniza, aí o coração treme, não quer fazer mais nada, quer desistir. Por quê? Porque pessoas não sabem lidar com a pressão, não sabem lidar com o coração firmado na rocha que é o Senhor Jesus. Escute isso, irmão, você não caminha pela opinião das pessoas, você caminha pela palavra e revelação de Deus. Você não pode caminhar pelas coisas que as pessoas falam, porque elas mudam de ideia. As pessoas são inconstantes. Mas Deus é aquele que era, é e sempre será o mesmo. É aquele que não muda, é aquele que não perde uma batalha. E Ele tem para nós uma fé que prospera no desconforto. Pedro só andou sobre as águas porque ele estava em uma tempestade. Daniel só teve um testemunho incrível para contar de livramento porque ele estava dentro de uma cova de leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego só tiveram uma grande história de um poder de Deus caminhando a um quarto homem do lado deles, porque eles estavam numa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. Todos os homens que a gente lê na palavra de Deus e todos os grandes homens que fizeram a história dentro da palavra ou fora dela, até homens que conquistaram coisas no mundo mesmo, como Steve Jobs, que enfrentou um momento do mundo em que a Nokia era o top das telefonias celulares. Quem já assistiu o filme do Steve Jobs sabe que ele teve que romper limites, que ele foi pressionado, que as ideias que ele tinha, a visão que ele tinha eram demais para quem estava ouvindo. Mas sabe de uma coisa, irmão? Imagina você que é filho de Deus, as ideias que Deus tem para você. Então não para pela opinião das pessoas, não para se está desconfortável, porque é meio uma fé no Senhor que você vai vencer o desconforto nas pessoas. Amém, em nome de Jesus. Nós vamos entender isso. É meio a fé que nós vencemos os desconfortos das opiniões das pessoas. É meio uma fé que nós vencemos o desconforto da opinião da gente mesmo sobre nós mesmos. Mesmo pressionados, nós não seremos abalados. Diga isso comigo: Deus é bom em todo o tempo. E essa é uma chave para uma vida extraordinária. Ninguém constrói nada grande sem passar por uma pressão. A pressão não é o seu inimigo, irmão. Se você estiver com Deus, a pressão vai se tornar um combustível. Eu sei que não é fácil ser pressionado, irmão. Eu sei que não é legal a gente viver uma vida sobre uma pressão, mas você não pode esquecer que o óleo, ele só aparece porque a azeitona é espremida. Então tem coisas na sua vida que só vão florescer quando você deixar Jesus, como um vaso de barro, amassar todas as partes, para fluir uma unção nova, um vinho novo, uma glória nova, um novo caminho, uma nova esperança. Tem coisas na sua vida que parecem caos, mas na verdade é Deus colocando em ordem. Então comece a enxergar toda a pressão que você está passando como um combustível de fé para você não desanimar, para você não parar, para você prosseguir. Comece a enxergar, porque as pressões que nós enfrentamos, na verdade, elas não podem nos paralisar, mas elas têm que fazer com que a gente permaneça, porque aí está o testemunho. É muito fácil confiar em Deus quando as coisas estão bem, mas Deus é bom em todo o tempo, independente se está legal a sua vida ou se não está. Na verdade, o poder dele é muito maior na nossa fraqueza. A graça de Jesus, ela é muito maior do que os nossos pecados. Então entenda, irmão, que toda a pressão que você está passando, ela precisa te impulsionar e não te paralisar. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Me ajuda a pregar, olha para alguém e diga isso: a pressão que você está passando não vai te paralisar de novo, vai te impulsionar. Eu lembro quando eu jogava futebol, e aí você pode assistir um Fla-Flu, por exemplo, que é um dos maiores clássicos do Brasil. Alguém que já foi num Fla-Flu no Maracanã? Ó, temos aqui uns. Você já foi, Johnny? Você nem torce Flamengo? Você é flamenguista? Tá explicado. Ivone, chama a Ivone. Mas cara, pergunta para os jogadores que jogam no Flamengo ou no Fluminense, o que eles preferem? Jogar num estádio vazio ou jogar num Fla-Flu? Irmão, deve ser uma loucura enfrentar, você flamenguista, jogador do Flamengo, enfrentar o Fluminense com o Maracanã lotado. E de fato precisa entender que às vezes as luzes vão se apagar, mas não se impressione por causa disso. Continue pregando, continue falando. Mesmo pressionados, nós não vamos desistir.
A pressão para você precisa ser, irmão, sabe, agora que eu vou continuar. Estou falando de mim, então agora que eu vou realmente dar mais um passo. Querem que eu desista? Eu não vou desistir. Mesmo pressionado, eu sou inabalável. Mesmo pressionado de todos os lados, talvez o que você está passando hoje é uma pressão financeira. Mesmo pressionado, não desista. Mesmo pressionado, não pare. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Fala para quem do seu lado, fala assim: o inferno está tentando parar você. O inferno está tentando paralisar você. E a pergunta é: pastor, mas como eu faço para lidar com as pressões? O primeiro é você saber de onde ela vem, porque elas podem vir de todos os lugares. Muitas vezes você vai ser pressionado, número 1, pela uma opinião de fora. E para mim eu acho que esse é o pior de todos. Cara, segunda-feira aconteceu algo comigo muito interessante. Escuta isso, Marcelo. Eu tenho um grande defeito, irmão. Que é eu, tá? Vou confessar meu pecado publicamente. Você não vai sair da igreja, tá? Amém? Posso contar? Você sabe o que é? Mas eu sou muito ruim de responder o WhatsApp, cara. Muito ruim. E às vezes eu penso na resposta. A pessoa manda, eu pensei, eu li, pensei, mas não escrevi. E aí passa um tempo, as pessoas ficam de mal comigo. Ficam chateadas. Porque acham que eu não amo elas, que eu não falo com elas. Irmão, mas de verdade, esse é o meu defeito. Meu WhatsApp é uma loucura, irmão. Muito grupo, misericórdia, a pessoa falando o tempo inteiro. Então às vezes eu acabo esquecendo. E a época de conferência piorou. Eu marquei com um cara de lavar meu carro. Não vou falar o nome dele aqui para não queimar o carinha, tadinho. E ele mandou para mim a mensagem, amor, tipo assim: pode ir amanhã, posso ir para você amanhã, tal. E eu aqui colocando os LED, o bagulho, ouvi o áudio que ele mandou, eu não respondi. Passou 2 semanas, meu carro sujo, mandei pra ele, falei: mano, e aí, você pode vir lavar meu carro? Cara, ele ficou de mal de mim, velho. Eu nunca vi uma pessoa, verdade, cara, eu nunca vi uma pessoa tão ferida. Você é evangélico e não responde às pessoas? Aí eu falei assim: gente, eu tô muito louco? Ou as pessoas estão cada vez mais doidas? Porque, cara, se você não curtiu o Instagram de alguém, duvido você dar um follow em alguém agora, pra você ver. Você segue a pessoa no Insta, já era. Processo. Porque a gente está cada vez mais refém da opinião das pessoas. Então se eu postei uma foto e aquela pessoa fulana não curtiu, nem comentou, nem reagiu, algo está acontecendo comigo. Talvez o meu corpo não está tão legal. Sabe por que a gente começou a virar refém da opinião das pessoas? Isso é muito ruim, irmão, porque isso começa a pressionar você, e você começa a caminhar debaixo de uma pressão, que na verdade é uma opinião que te escraviza e não te liberta. E a gente precisa cuidar, porque a opinião das pessoas não podem ditar a nossa vida. Tem gente que desiste de sonhos, desiste de emprego, desiste de faculdade, porque ouviu alguém dizer algo, uma opinião de alguém que não estava nem aí para você, que falou sem ter conhecimento da história, mas você deu ouvido e desistiu do sonho, porque a pressão foi grande da opinião de alguém, fez você desistir. Cara, se eu fosse desistir por causa de cada opinião que eu escutei de pastores, não faz isso não, você é doido? Como você vai pagar? Eu lembro de uma vez, cara, de um pastor chegar na nossa igreja no começo, ele me dá uma lista de coisas que eu deveria fazer. Sabe, eu aprendi a não deixar a opinião de quem não construiu nada minar os sonhos que Deus colocou no meu coração. E você precisa aprender isso, porque muitas pessoas vão opinar na sua vida, e na verdade não é uma opinião saudável, mas é algo para paralisar você. Então você age por causa de uma pressão. Sabe qual foi o problema de Moisés e de Arão? Moisés é um grande líder, ele sobe para o monte, ele começa a buscar o Senhor. Quando ele volta, Arão, que é o seu cunhado, o seu irmão que está ali, ele começa a criaram um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava fora. Porque chegaram para Arão e começaram a falar assim: cadê Moisés? Cadê Deus? Precisamos de um Deus para adorar. Então construíram, Arão fez com as suas próprias mãos um bezerro de ouro. E quando Moisés volta, por causa da pressão, Arão e toda a sua descendência é amaldiçoada.
Então não se mova por causa da opinião das pessoas, porque isso vai pressionar você, isso vai tirar você do foco. E essa opinião de alguém, se foi desacordo com o Senhor, não paralisa você, muito pelo contrário. Estão falando para eu não fazer, é porque agora que eu vou fazer. Falaram para eu não fazer isso, agora que eu vou fazer. Falaram que eu não sou tal coisa, agora vão ver. Sabe por que isso mexeu comigo, cara? Você não é pastor? Você não é evangélico, não responde o WhatsApp? O que você faria, velho? Sendo julgado, mano, por não responder um WhatsApp, o seu evangelho. Sabe o que eu fiz? Quem quer saber? A fofoca? Ninguém? Quer saber, né, Lucas? Mandei um áudio para ele. Falei, mano, você é o melhor dessa cidade, cara. Me perdoa, de verdade, por não ter respondido seu WhatsApp. Mano, me esqueci demais, mas você é o melhor. E cara, de verdade, quero muito que você lave meu carro. E tem que ser você. Eu não vou lavar meu carro enquanto você não tiver agenda. Eu acho que ele não estava esperando por isso. Aí ele mandou outra mensagem. Não, tá bom. Não, tá bom, beleza. Vou ver aqui certinho, vou colocar na sua agenda. Mas eu estava prestes a desistir de algo. E eu quero usar esse exemplo tão simples para mostrar na sua vida que às vezes você tem desistido por causa de opiniões que não vão ajudar em nada você. Mas eu pude consertar algo. E depois que ele lavar meu carro, aí eu vou orar por ele, vou praguejar. Mentira, cadê? Mas irmão, em nome de Jesus, não deixe a opinião das pessoas paralisar o seu chamado. Você que se sente pressionado por causa da opinião de alguém. Alguém que falou para você que você não é um bom funcionário, que você não é um bom trabalhador. Alguém que falou para você, deu uma opinião, isso pressionou tanto você. Você que está aqui hoje, está refém ainda da opinião das pessoas. E a pressão sobre você está tão grande que você está quase desistindo. Eu profetizo sobre você, você não vai desistir, não vai se abalar. Porque melhor do que a opinião de alguém é a opinião de Deus que te conhece, que te formou, que te fez. Então independente do que as pessoas falam de você, Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Ele tem uma palavra sobre o seu destino, sobre a sua história. Quem está comigo, diga amém. A gente leu a história de Paulo e sabe, é muito interessante porque Paulo, irmão, ele estava numa vida de pressão a todo momento. Ele começou a pregar e a briga das pessoas com Paulo era que eles achavam que Jesus não tinha ressuscitado, que Jesus contrariava os costumes dos judeus. Então Paulo começa a pregar e ele vai até os gentios, que eram os povos que não eram judeus, e leva o evangelho de Cristo e começa a trazer os gentios para dentro das igrejas. Isso era um escândalo, foi um escândalo para o judeu, foi um escândalo para todo mundo. E Paulo começa a testemunhar. A Bíblia diz que em Jerusalém Paulo reúne todo mundo e começa a explicar, e queriam matar Paulo. Então ele fala assim, gente, deixa eu explicar o que está acontecendo. Aí ele começa a falar, cara, eu estava indo para Damasco, eu também sou judeu, eu sou um fariseu. Eu estava indo para Damasco, eu estava perseguindo, eu recebi carta para matar os cristãos, eu estava indo para lá, mas de repente eu tive um encontro com Jesus e uma luz brilhou, eu fiquei cego. E Deus me disse que eu precisava levar o evangelho aos gentios. E por causa desse testemunho, Paulo começa a ser preso. Prisão em prisão, prisão em prisão, prisão em prisão, açoite após açoite. A gente lê os evangelhos, a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 8, que fala que nós somos muito mais que vencedor, mas a gente não faz ideia que esse texto foi escrito debaixo de uma grande pressão que Paulo estava passando. Os maiores textos do Novo Testamento que Paulo escreveu foram todos escritos debaixo de uma grande pressão. Isso mostra para mim e para você que a pressão não define o sucesso da sua vida. A pressão não define o quanto você vai crescer no Senhor, mas ela define se você vai ser abalado ou não. Então a pressão precisa te impulsionar, a pressão precisa te levar para o seu destino. Não fique com medo da pressão, porque se você não tiver Deus, a pressão te para. Mas se Deus estiver com você, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Fala assim comigo em nome de Jesus, irmão, guarda essa chave no seu coração. Maior do que a pressão é a presença. Diga mais uma vez, maior do que a pressão é a presença. Maior do que a pressão é a presença de Deus na sua vida. Então Paulo começa a ir para Roma, ele está a destino de Roma. E no meio da viagem vem uma tempestade. E Paulo, ele é encalhado com os amigos
com as pessoas do barco em uma ilha chamada Malta. E quando ele chega nessa ilha, a gente leu aqui, eu quero que você leia comigo o verso 3. Paulo estava preso por pregar o evangelho, estava indo como prisioneiro para Roma. E no verso 3 a Bíblia diz assim que Paulo juntou um monte de graveto, e enquanto os colocava no fogo, uma víbora fugiu do calor e prendeu na mão dele. Presta atenção, irmão, toda vez que você se sentir pressionado, lembra de Paulo. Ele já tinha naufragado a noite inteira. A Bíblia diz que estava frio, eles estavam com fome, e agora eles começam a juntar gravetos para fazer uma fogueira. E quando Paulo pega o graveto, vem uma cobra e morde a mão dele. Todos os motivos para Paulo amaldiçoar, todos os motivos para ele parar de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E aí todo mundo vê de fora e começam a falar assim: cara, esse cara deve ser um assassino. Esse Paulo deve ser o cara mais pecador, porque, meu Deus do céu, o cara quase morreu na tempestade, com o barco afundando, agora ele vem para a ilha, está com fome, e vai fazer um graveto, vem uma cobra e pica a mão dele. E a Bíblia diz que o povo ficou esperando algo acontecer, porque é isso que as pessoas fazem com a gente. Você começa a vir na igreja, e as pessoas começam a observar, até quando ele vai ficar na igreja? Vamos ver até quando ele vai ficar limpo. Vamos ver até quando vai esse relacionamento. Porque existe uma plateia que está torcendo para tudo dar errado na sua vida. E essa plateia geralmente são as pessoas que você mais fala da sua vida para elas. Versículo 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão do Paulo, disseram: certamente é um assassino, pois tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Versículo 5. Paulo, porém, sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Essa é uma unção de Deus. E aí eu estou bem tranquilo, não estou gritando tanto, que eu gritei muito no fim de semana. Mas se você souber que Deus está forjando o seu caráter para aguentar as pressões da vida, independente do que aconteça, irmão, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Deus estará com você. Mesmo que você passe por uma fornalha, o quarto homem estará do seu lado. Mesmo que uma cobra pique a sua mão, como Paulo viveu, você não vai sofrer nenhum mal, porque aquele que protege você é o maior de todos, é o maior que está conosco. E agindo Deus, ninguém pode impedir o seu agir. Se você estiver caminhando para o seu futuro, se você estiver caminhando debaixo de uma palavra de Deus, a pressão que vier sobre você não vai paralisar você. Pode paralisar as outras pessoas, mas não vai paralisar você. Pode paralisar o seu pai, mas não vai paralisar você. Pode paralisar sua mãe, mas não vai paralisar você. Nem o mal chegará à sua tenda. 10.000 cairão ao seu lado, 1.000 à direita, e você não será atingido. Alguém celebra Jesus nessa igreja? Vamos lá, Igreja Vitória. Você que pode aplaudir ao Senhor, celebrar Jesus. As pessoas ficam esperando Paulo inchar, ficar mal. Só que não acontece nada com Paulo, e aí muda. Agora, em vez de um cara que é amaldiçoado, eles começam a achar que Paulo é um Deus. Por isso que você não precisa e não pode viver uma vida refém da opinião das pessoas, porque elas mudam de ideia. Sabe o que eu vi de uma pessoa aqui na igreja? Dentro da igreja, irmão. Acabou a conferência, ela falou assim: pastor, agora eu entendi, pastor. Eu não concordei muito quando você falou que ia mudar as coisas. Eu achei que você estava viajando. Nem achei que você era um pastor. Mas agora sim eu reconheço que você é um apóstolo. Imagina se no primeiro contato que eu ouvisse a pessoa falar de mim, eu falasse assim: acho que eu não sou mesmo. Hein, Gui, eu acho que eu não sou pastor mesmo. Acho que eu não estava com telão de LED? Com altarzão que dava até para dar mortal? Deus está colocando no seu coração um espírito inabalável, inabalável, inabalável.
Não se assuste com as mensagens que você receber. Não se assuste com as fofocas que você ouvir a seu respeito. Se Deus falou algo sobre você, permaneça firme, porque você verá as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Alguém está comigo em nome de Jesus essa noite? Irmão, ainda bem que você veio aqui hoje para esse Quarta Flow. Eu estou muito empolgado, estou muito feliz. Vai ser uma noite poderosa, já está sendo. Deus está fazendo coisas grandiosas aqui. Depois a gente vai comer algo bem gostoso. Você que pode comer uma pizza, vai comer. Você que está com manjaro, não coma nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando acabar esse culto, e já vai acabar, não vai embora do mesmo jeito. Vá com uma certeza: eu serei inabalável. Setembro eu serei inabalável. Outubro eu serei inabalável. Novembro eu serei inabalável. O inimigo quer que eu pare de ir na igreja, quer que eu pare de ser usado por Deus, quer que eu pare de ministrar, quer que eu pare de orar, quer que eu pare de acreditar, mas eu não vou parar, porque Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E mesmo que eu passe por dias difíceis, serão parte do meu testemunho. Mesmo que as línguas malignas se levantem contra a minha vida, querendo ousar o meu coração, querendo provar a minha fé, querendo me intimidar, eu não ando pelo aquilo que eu escuto das pessoas, pela opinião das pessoas. Eu caminho pelo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. E quando Deus fala, coisas acontecem. Quando Deus fala, Ele mesmo vela de dia e de noite para que a sua palavra se cumpra na sua vida. Pelo amor de Deus, alguém do reteté nessa igreja, vamos. Por que Paulo então passou isso, se ele não fez nada de errado? A Bíblia diz no versículo 9, que depois que passou todas as coisas. 8, por favor. Paulo, ele entra na casa do Públio, que era um cara, o dono da ilha, onde Paulo naufragou. E quando ele chega lá, o pai desse cara está doente, acamado, sofrendo de febre e com disenteria. Um cenário terrível, irmão. Mas sabe o que acontece? Que quando Paulo entrou, a Bíblia diz que ele coloca as mãos em Johnny. E Caiaco, está mais perto. Lembra da mão que foi picada pela cobra? A mesma mão que as pessoas viram Paulo sofrer um dano, é a mesma mão que coloca sobre a vida do pai do Públio. E a Bíblia diz que depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Alguém está comigo essa noite em nome de Jesus? Versículo 9. E não só isso, como consequência disso, os outros doentes da ilha vieram e ficaram curados. Se Paulo não tivesse preso naquela ilha, ele não curaria as pessoas. Se Paulo não tivesse sido picado por uma cobra, talvez ele não seria as mesmas mãos com testemunho para mostrar para todo mundo que Deus é um Deus que cura. Então não reclame da pressão que você está passando, porque essa pressão virará um testemunho. Bateram no meu carro, continua firme. Falaram de mim, continua firme, porque não é fácil para você, não é fácil para mim, não foi fácil para Jesus. Mas o que faz a nossa vida ser uma vida extraordinária é a nossa não desistência, é a gente continuar inabalável mesmo sob pressão. Eu quero declarar sobre você: Deus te traz agora um espírito forte, um espírito de coragem, para você não desistir e continuar inabalável. E eu declaro que você vai ir muito mais longe da onde você pensou que iria, porque as mãos de Jesus estão sobre você. Alguém em nome de Jesus pode ficar em pé nessa igreja e aplaudir bem forte o nome do Senhor? Vamos lá, Igreja Vitória, vamos lá. Alguém encontre um baterista para mim, para tocar essa bateria linda, maravilhosa. Vamos lá, alguém para celebrar Jesus aqui. Você pode aplaudir mais forte. Mesmo cansado, eu estou apaixonado. Mesmo cansado, eu estou animado. Maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus é o maior, Ele está conosco. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no braço forte do Senhor. Aleluia, aleluia. Foi esse cara, Paulo, que foi pressionado, que disse para nós: nós podemos todas as coisas naquele quem nos fortalece. Levante sua mão bem alto e diga: eu posso todas as coisas em Jesus Cristo, quem me fortalece. Mais alto, irmão, diga: eu posso todas as coisas em Jesus Cristo, quem me fortalece. Olhe para essa pessoa do seu lado e fala: olha bem para mim, porque dessa vez eu não vou desistir. Eu serei inabalável. Eu serei inabalável.
Eu serei inabalável. Alguém inabalável aqui essa noite para celebrar Jesus? Eu serei inabalável. Eu serei inabalável. Minha oração essa noite, irmão, é que Deus possa, com essa série de mensagens, levantar uma igreja pronta para a batalha. O diabo não quer que você fique casado, irmão. O diabo não quer que você seja um homem de Deus. O diabo não quer que você dizime, que você oferte. O diabo não quer que você venha na igreja. O diabo não quer nada disso, porque ele sabe que você, quando se levanta no Senhor, você é uma bomba no reino de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E eu aprendi com 35 anos de vida que eu tenho, 10 anos de pastoreio, 10 anos de casado, eita glória, que os grandes homens da palavra de Deus, aqueles que fizeram a história, todos eles tiveram uma única coisa em comum. Todos eles permaneceram. Tu permaneça. Não é fácil na Igreja Vitória, não vai ser fácil na outra, porque talvez não é o lugar, talvez é o seu coração que não está aguentando pressão. Permaneça. Permaneça. Deus pode restaurar a sua família. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar o seu chamado. Deus pode restaurar a sua vida. Quem disse que acabou, só acaba quando Deus diz que acaba. Ele pode fazer tudo novo, Ele pode fazer tudo novo. Ele me fez um homem novo, Ele me fez alguém mais apaixonado, Ele refez a minha vida. Eu quase morri por causa da pressão, da ansiedade. Mas mesmo com medo, eu permaneci. Essa série de Deus para nossas vidas vem para forjar um povo que vai estar preparado para a maior colheita dessa igreja. Levanta sua mão, você que pode, bem alto, diga assim: eu estou preparado. Eu estou pronto, Jesus, para viver a maior colheita da minha vida, a maior colheita dessa igreja. Diga mais forte, diga assim: envia-me a mim, Senhor. Diga assim: eu estou aqui e nada vai calar a minha adoração, nada vai parar o meu louvor, nada vai parar a minha fé, nada vai me abalar, nada vai me abalar. Erga sua mão que eu quero orar por você. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida um espírito de intrepidez, um espírito de ousadia. E eu declaro em nome de Jesus que a graça do Senhor venha sobre você, te levantando essa noite com essa palavra. Você será inabalável e você verá com seus olhos as promessas do Senhor se cumprindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, agora uma nova unção, um novo poder sobre cada coração, sobre cada vida, em nome de Jesus. Nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam. Nós não somos aqueles que temos saudades do Egito, nós queremos entrar na terra prometida. Nós não somos aqueles que largamos a nossa cruz no meio do caminho, mas nós pegamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas cooperam. Alguém, pelo amor de Deus, para levantar a mão para o céu essa noite e celebrar o nome santo do Senhor. Vamos adorar, vamos, aleluia.